Olá! Hoje eu vim trazer um recado, fazer um convite para você que está gestante, ou você que conhece uma mulher que está gestante, que está com o bebê no forninho aí, né? Eu sou Gisele Bosco, para quem não me conhece. Eu trabalho como terapeuta e educadora emocional, com prevenção à violência infanto-juvenil e violência contra crianças, né, contra meninas e mulheres também. Bom, há mais ou menos um ano atrás, eu tive um desejo, devido aos atendimentos que eu faço, ver tantas crianças e tantos adultos que foram vítimas de violência na infância. Eu senti o desejo de criar um grupo de mães para acolher as mães com as suas demandas, suas tristezas, suas alegrias, suas angústias, suas frustrações. E há mais de um ano, existe um grupo terapêutico, uma roda de conversa só de mamães. Mães com crianças de todas as idades, tem mães com crianças aí de um ano, meses, até mães com crianças aí de mais de 30 anos. Então a ideia, né, foi fazer um espaço seguro, um espaço de escuta, de fala, de acolhimento, de trocas. E tem sido maravilhoso. Tem sido assim um tempo precioso. Nós nos encontramos nas terças-feiras, quinzenalmente, durante 1 hora e meia. E é um tempo só nosso, onde nós mamães podemos ser, além de ser mamães, podemos ser mulheres, amigas, irmãs. Criou-se um grande vínculo familiar mesmo entre nós. E agora, há mais de um ano também eu tenho esse desejo, mas agora eu resolvi dar o Start, que é um grupo para gestantes. Por quê? Porque nós sabemos que a fase da gestação é uma fase que mexe muito com as emoções. O pré-parto, o parto, o puerpério são fases que exigem muito da mulher. E tanto pelos hormônios, né, que tem ali, toda a mudança hormonal, toda aquela avalanche de hormônios, a bagunça de hormônios, como também as questões próprias da mulher, que muitas vezes essa mulher gestante é uma mulher que tem suas dores, tem suas tristezas, tem suas questões da sua vida lá desde o ventre da mãe dela, desde a primeira infância, desde a adolescência. Muitas vezes, né, nos seus relacionamentos ali, sexoafetivos. Então, são várias questões que precisam ser trabalhadas, e nesse momento da gestação, um momento tão sensível, eu tive o desejo de acolher essas mamães ou futuras mamães, né? Muitas aí são mamães de primeira viagem, outras são que estão gestantes, são mamães já são mães, né? E estão aí esperando outros bebês. Mas a ideia é que essa gestante ela se encontre com outras gestantes também e elas possam falar a mesma língua, porque gestantes se entendem, gestantes sabem o que tem em comum. Então é muito bom ter, assim como no grupo de mães, nós temos tantas situações em comum, que a gente tem tantas trocas, que a gente às vezes chega ferida e sai de lá sorridente, sai feliz, sai florida. A ideia também é que as gestantes tenham esse espaço, né? Por eu lidar muito com as violências nas escolas, né, através das palestras, eu tenho muito acesso a crianças que me contam, né, as violências que sofrem em casa. Infelizmente, a violência psicológica e a violência física, muitas vezes são as mamães quem cometem essas violências. E eu não estou aqui dizendo que a mamãe é uma bruxa má, né? Mas a mamãe muitas vezes ela foi vítima de violência uma vida inteira e às vezes ainda é vítima de violência, né, dentro da sua própria casa, ou no seu trabalho, ou no ambiente familiar mesmo, ou parental. E aí a ideia é que essas mamães que têm, né, sofreram tanto já, e que elas possam ser curadas, ser tratadas, para que elas possam estar bem emocionalmente, saudável emocionalmente, e que essas crianças cresçam, né, sejam educadas por alguém saudável, alguém que sabe lidar com as próprias emoções, com as próprias situações do dia a dia, alguém que saiba controlar as suas emoções, controlar a sua raiva, controlar os impulsos, para que ela possa educar pelo exemplo, tanto tendo um controle emocional, tendo uma saúde emocional, como ela possa ensinar essa criança
criança a também desenvolver, né, essa inteligência emocional, esse controle emocional em momentos difíceis. Como uma mãe pode dizer para uma criança para não bater no coleguinha, para não bater num adulto, para não bater na própria mãe, né? Ou não bater, ou não xingar, ou não ofender alguém, se muitas vezes essa mamãe está tão desgastada, tão violentada, que ela mesma acaba fazendo isso com seus próprios filhos, que é quem mais ela deveria cuidar e proteger. Então, a ideia é trazer uma saúde emocional, uma cura, um espaço de transformação, um espaço de limpeza da alma e de limpeza do coração, de limpeza dessas situações difíceis, um lugar onde as mamães e as gestantes possam desabafar, para que elas possam lidar com seu passado, lidar com seu presente, lidar com as ansiedades do futuro e possam estar, por exemplo, as gestantes possam estar já preparadas emocionalmente para o momento logo após o parto, para o pós-parto. São dias tão desafiadores para quem é mãe sabe. Então, que essas mães estejam prontas emocionalmente, preparadas emocionalmente. Por isso é tão importante que uma gestante faça terapia. Porque se a gestante, até aqui, ela não fez terapia, o ser humano, seja quem for, o adulto, até hoje não fez terapia, tudo bem. Você mesmo estava sentindo suas dores, mas a partir do momento que a gente se torna mãe, se torna pai, muitas vezes as nossas dores, elas acabam sendo derramadas nas nossas crianças. E sabemos, estudos mostram que o bebê ele sente as emoções da mãe, ele sente quando a mamãe está feliz, ele sente quando a mamãe está triste, ele sente os desafios que a mamãe passa. O ambiente não fica saudável, muitas vezes essa mãe adoece, né? Tem problema de pressão alta, diabetes, por causa das emoções mesmo, né? Além da alimentação, muitas vezes o que trabalha contra o corpo da mamãe e do bebê, muitas vezes é o emocional. Então, é muito importante essa conscientização. Então, se você é uma gestante ou já é uma mamãe, que você possa estar com essa conscientização de quão importante é você estar saudável, para que você possa educar o seu bebê, educar a sua criança de forma saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente e mentalmente. E se você não é mamãe, não é gestante, mas você conhece alguma mamãe, conhece alguma gestante, que você possa indicar, né? Nós temos um grupo terapêutico de mães nas terças-feiras e quinzenalmente. E nas outras terças-feiras, que trocam aí com a das mães, agora temos um grupo de gestantes. E é esse momento, né? Esse lugar seguro, esse lugar acolhedor, esse lugar sem julgamento, para que a mamãe, a futura mamãe, possam cuidar de si, para poder cuidar bem dos seus filhos, para que nós tenhamos uma sociedade mais saudável, uma sociedade menos violenta. Sabemos que os pais são muito violentos também, muitas vezes fisicamente, psicologicamente, mas geralmente os dados mostram que a violência física e psicológica com uma criança e um adolescente vem mais por parte da mãe, que é com quem essa criança convive mais. Até porque temos muitos lares hoje, infelizmente, que a mãe é mãe e pai. Agora, tem outros tipos de violência, como abandono, violência patrimonial, né, negligência, violência sexual, que são cometidas mais pelos homens. De qualquer forma, nenhuma criança pode nem merece sofrer nem apanhar. Assim como uma mulher não merece apanhar, não merece ser humilhada, não merece ser xingada, uma criança também não. Muito menos apanhar de um adulto que é muito maior, muito mais forte do que ela. Isso é o ápice da covardia. Se um homem não deve bater numa mulher porque é covardia, porque geralmente o homem é mais forte, imagina um adulto aí de 50, 60, 70 quilos batendo numa criança de 8 quilos, 10 quilos, 15 quilos. Só que como eu posso lidar com as minhas emoções para não descontar no meu filho, na minha filha, as frustrações que eu tenho, os ímpetos de ira, quando a criança não obedece, quando a criança não respeita, quando a criança foge do que eu gostaria e esperava para ela. Assim como isso acontece em vários ambientes, as pessoas nem sempre fazem o que a gente gosta e o que a gente quer. A gente não sai batendo nas pessoas. Por que bater nas crianças? Então, geralmente, isso é um resultado da violência que nós sofremos e não tratamos. E é para isso que serve a terapia.
Então, eu quero aqui me disponibilizar, dizer que se você é gestante ou conhece uma gestante, é mamãe ou conhece uma mamãe, que você venha para a terapia. Seja individual, no meu particular, ou seja através do grupo. O grupo é gratuito e o grupo ele tem muita potência. Porque o grupo, mesmo para quem tem condições de pagar uma terapia individual, particular, e já faça terapia, né? É muito importante estar em grupo, porque é uma potência diferente, é um ambiente onde a gente tem trocas, onde a gente encontra recursos, onde a gente encontra pessoas que entendem o que a gente está dizendo, né? E muitas vezes a gente não encontra esse espaço fora da terapia. Eu mesma faço terapia há muitos anos, terapia individual, e agora eu faço em grupo há algum tempo, há alguns anos, e tem sido maravilhoso. E realmente um complementa o outro, né? Um espaço complementa o outro. Então eu quero te incentivar. Se você também não tiver condições de pagar uma terapia individual e não quiser participar só da de grupo, ou não quiser participar da terapia em grupo, também tem uma ONG que eu faço parte, que tem terapia a valor social. É um valor que dá para a maioria das pessoas pagarem, e aí qualquer coisa pode entrar em contato comigo, eu me coloco à disposição para tirar dúvidas e também acolher você, né, que mesmo às vezes não sendo mãe, não sendo gestante, se você precisa de algum suporte, eu tenho como te ajudar de alguma forma, seja através de terapias de grupos, né, na ONG que eu faço parte, por exemplo, tem grupos mistos, tem grupos só de mulheres, e gratuitos, né? Terapias comunitárias gratuitas e os atendimentos também a valor social individuais. Mas eu, né, facilito o grupo de mães e o grupo de gestantes fora da ONG particular, mas gratuitos também. Então eu quero aí deixar esse recadinho, fazer esse convite para que as mães e as gestantes e os pais, né, e os pais que estão aí grávidos, vamos dizer, passem para a gestante, para a mamãe e para vocês também a consciência da importância de se curar emocionalmente, a importância de tratar suas emoções, de curar os traumas da sua infância, para que você possa ser alguém que, pelo exemplo saudável, você possa educar saudavelmente os seus filhos e ensiná-los a ser saudáveis e terem inteligência emocional, controle emocional, que eles não precisem da terapia no futuro, porque eles foram educados por pessoas saudáveis que não levaram lixos emocionais de gerações para a vida deles. Que vocês possam ajudá-los a ressignificar, a se acolherem, vocês possam ser pessoas acolhedoras e não aquelas pessoas que levarão dores, que levarão traumas, para essas crianças, porque nós adultos nós temos o dever de proteger, de cuidar das crianças, né, e dos adolescentes, nunca de ferir. E infelizmente, em todos os tipos de violências contra crianças e adolescentes, os maiores problemas estão no núcleo familiar. Os maiores violentadores, os maiores abusadores, infelizmente, têm sido os pais, as mães, os avós, as avós, os familiares mais próximos, né? Essas crianças acabam levando essa violência para dentro da escola, e aí fica esse ciclo aí que tá difícil de romper, mas precisa romper em mim, precisa romper em você. Então eu quero dizer que você agora tem um lugar para romper esse ciclo da violência, para tratar, para curar as suas dores, né, para que essa violência ela não vá para o próximo e nem se volte contra você. Tem muitas doenças que são psicossomáticas, muitas doenças comprovadas que são de causas emocionais, muitas doenças que são autoimunes, né? E até mesmo existem estudos que mostram que muitos tipos de câncer também podem ser causados por causa de imunidade que baixa ou situações que podem acontecer por causa do emocional. Sempre tem um gatilho emocional por trás. Então, eu quero trazer essa conscientização da importância da terapia. Terapia não é para doido. Terapia é para não ficar doido. Terapia é para ter saúde mental. É preventiva, assim como nós precisamos cuidar do nosso corpo, fazer atividade física, respirar puro, beber água, nos alimentar de forma saudável, porque o nosso corpo vai reagir dessa forma saudavelmente. Assim, nós precisamos de uma limpeza, precisamos de uma cura na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração, para que a gente possa ter um viver completo saudável.
não só fisicamente, porque muitas vezes, mesmo as pessoas saudáveis fisicamente, por elas estarem doentes emocionalmente e mentalmente, o corpo sofre. Muitas pessoas estão se matando, comendo o que não devem, na quantidade que não devem, bebendo o que não devem, na quantidade que não devem, ou ingerindo substâncias que não devem, na quantidade que não devem, vivendo de forma perigosa, dirigindo de forma perigosa. Tudo isso está ligado às nossas emoções, aos nossos traumas, aos lixos jogados em nós que nós não nos permitimos limpar, curar. Então fica aí mais uma vez um incentivo, um recado, um convite para que vocês venham para a terapia, principalmente mamães e gestantes que estão aí precisando desse trabalho, desse tratamento para criarmos, formarmos aí uma geração, uma nova geração saudável, feliz e serena. Estamos juntos.